Bom dia a todos, a todas, para mais um encontro da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Hoje nós temos um convidado muito próximo do professor Josemir. Eles vêm fazendo um estudo, digamos assim, orientador, e um tema que talvez já tenhamos escutado em termos da teoria do filósofo, do termo ecologia integral, mas estamos curiosos pela conexão que o professor Paulo está prestes a nos apresentar, fruto também da sua dissertação de mestrado, que também está prestes a defender. Então, desde já, desejamos um ótimo resultado, uma ótima experiência. E antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de iniciar com uma epígrafe, digamos assim, do Ailton Krenak. Aqui coloquei no chat para quem conseguir estar acompanhando. E no chat nós temos uma epígrafe dele que penso que ilumina e inspira este o nosso encontro. Ele diz assim: os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são que me sugerem que se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. Então, o Hans Jonas, ele é um filósofo que também se preocupa pelo futuro. Um futuro enraizado no presente e que, com certeza, o professor Paulo irá nos prestigiar com os seus resultados, com as suas percepções do estudo. Professor Paulo Fernando, ele é professor de filosofia do Instituto Federal de Rondônia, mestrando em filosofia pela UNIR, graduado em filosofia pela Faculdade Católica de Rondônia. Então, professor Fernando, seja bem-vindo. Nós estamos aqui muito entusiasmados para lhe escutar. Recordamos que toda a nossa videoconferência é sempre gravada para que outras pessoas também possam apreciar e ter como fundamento este estudo. Os participantes podem ir colocando as suas considerações no chat, porque após a apresentação do professor Paulo, nós também podemos favorecer uma experiência de diálogo, de alguns contrastes, de algumas curiosidades. Professor Paulo, então, o microfone é seu. Seja bem-vindo. Deixa eu ligar o microfone, né? Senão não dá para falar. Vocês me escutam? Perfeitamente. Ok. Só a sua tela que não está com a visualização total. Se você conseguir expandi-la, ficará bem melhor. Sim, eu vou expandir Perfeito. agora. Só vou fazer uma introduçãozinha aqui, né? Então, como eu quero agradecer a presença, né, de todos que estão aqui hoje. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui ouvindo. Eu estou fazendo aqui um test drive, né, para a minha apresentação, minha defesa da minha tese, né, de mestrado. Então, eu sou mestrando em filosofia pela UNIR, Universidade de Rondônia, Universidade Federal de Rondônia. Eu me graduei em 2010 na Faculdade Católica de Rondônia. Na época, eu estava como seminarista na Diocese de Porto Velho, de Rondônia, mas depois eu acabei saindo, né, após meu término da filosofia, eu saí do seminário para continuar a minha vida como leigo mesmo. E hoje, atualmente, eu sou professor, professor de filosofia no Instituto Federal de Rondônia. E há mais ou menos 2 anos e meio, eu estou como mestrando, né, fazendo essa experiência de mestrado. Aí. Vou colocar aqui a tela.
Um pouquinho. Tá perfeito, professor. Pronto, né? Agora está para todos, né? Sim, sim. Ok. Então, gente, Tá muito alto aqui. Deixa eu... O tema que eu escolhi para a minha pesquisa, né, foi na área de ética, né, de ética contemporânea, e eu sempre tive assim um apego assim, ou uma vontade de conhecer melhor, né, essa questão da, da teoria da responsabilidade, do princípio de responsabilidade de Han Jonas, né, um dos filósofos que trabalhava com o meio ambiente, ou que traz uma perspectiva de uma ética ambiental. E eu sempre tive uma curiosidade de estar conhecendo, ou estar buscando conhecer um pouquinho melhor sobre isso. E na pandemia, né, quando começou a pandemia, eu fui convidado para participar da rede internacional de filosofia, né, que muitos aqui já participam, né, dessa rede. E lá foi quando eu tive o primeiro contato com o tema ecologia integral. E, assim, coincidentemente, naquele ano foi o ano que eu me inscrevi no mestrado, né? E aí eu olhei esse tema, ecologia integral, e eu fiquei muito curioso, né? Fiquei muito curioso, comecei a pesquisar um pouco melhor sobre ele, e aí me surgiu a ideia de buscar trabalhar um pouco esse tema aí, né? Influenciado pelo professor Josenir, com certeza, né? Depois eu descobri que ele era professor da Unir, que eu não sabia disso, né? Depois eu acabei, né, tendo essa ligação com ele lá na Unir, por causa disso. E aí ele se tornou o meu orientador, né, nessa pesquisa aí. Então, o tema da minha pesquisa é ética e ecologia integral, e são as interlocuções ou diálogos, né, em direção ao princípio responsabilidade de Hans Jonas. Então, são essas conexões aí que esse diálogo filosófico entre a Laudato Si, né, no sentido da ecologia integral, com o princípio responsabilidade de Hans Jonas. E assim, a problematização, né, que eu tentei trabalhar foi as conexões entre o princípio de responsabilidade, né, com a ecologia integral, para que fundamentasse uma ética ecológica integral. Mais para frente, a gente vai ver a sistematização de uma filosofia ecológica, a possibilidade de uma sistematização de uma filosofia ecológica integral. Então, assim, essa ideia de encontrar uma ética ecológica integral é justamente na ideia de você buscar um ambiente ou um meio ambiente que fosse equilibrado para o planeta, né? Buscando, assim, preservar as futuras gerações. Então, é uma ética ecológica comprometida com a sustentabilidade do planeta e o bem-estar das futuras gerações, presentes agora e também das próximas gerações. Então, é uma ética intergeracional. Nós já temos que compreender essa ética ecológica como uma ética que não visa somente o eu agora, mas também as futuras gerações também. Né? Ela vai além disso. O objetivo justamente é refletir sobre essa possibilidade dessa ética, né? Partindo do conceito de ecologia integral, né, apresentado pelo Papa Francisco, né, e o princípio, e falar um pouquinho sobre o princípio de responsabilidade de Hans Jonas. Aí o itinerário para a nossa apresentação de hoje é falar sobre os fundamentos da ecologia integral, falar sobre os fundamentos da ecologia integral, falar sobre a sistematização, a possibilidade de uma sistematização de uma filosofia ecológica integral,
falar sobre a crise ecológica e a crise ética, que uma tem ligação com a outra. Então, eu vou trazer um pouquinho desses aspectos da crise ecológica e da crise ética. Falar sobre o princípio responsabilidade de Hans Jonas, né? Trazer para vocês a ideia desse conceito e trazer também a ideia de uma ética ecológica integral. Esse novo paradigma, assim, eu tento não dizer assim, eu estou fundamentando. Não, eu não estou fundamentando na ética ecológica integral. Eu estou trazendo essa pesquisa mediante os teóricos, né, que é tão novo, né, essa ideia de uma ecologia integral, mas trazendo como uma necessidade de fundamentação desse arcabouço, esse arcabouço ético, né, na qual nós podemos nos debruçar e trazer como prática, né, como uma ação teórica e prática. E, por último, né, eu vou tentar falar um pouquinho sobre essas relações entre o princípio responsabilidade e a ecologia integral, essa ética ecológica integral. Né? Porque são duas éticas, e são duas éticas, a ética da responsabilidade e a ética ecológica integral, que se convergem. Claro que, em algum aspecto, elas têm suas diferenças, né? E eu tento mostrar um pouquinho disso aí, mas elas, praticamente, elas são perspectivas ambientais que se cruzam bastante, né? Que estão bem ajudando a fundamentar a outra, né? Ok. Aí eu trouxe aqui um trecho da Carta da Terra, né, que fala assim: estamos diante de um momento crítico da história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. A escolha é nossa, ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e um dos outros, ou arriscar nossa destruição e da diversidade da vida. Né? Então, assim, muitas vezes é preciso temer, né, para que a gente possa proteger. É uma das ideias do Hans Jonas, quando ele fala da heurística do medo. Nós vamos ver lá no desenrolar aqui da nossa, dessa palestra, desse estudo aqui, né, na qual ele coloca assim, olha, se a gente não ter noção, consciência do risco que nós estamos vivendo ou passando, da realidade que nós estamos vivendo, nós não vamos agir nunca, não vamos fazer nada, não vamos ficar de braços cruzados, e isso pode ser fatal para a humanidade. Né? A natureza, ela dá um jeito disso, né? Mas em nós, né? Que fazemos parte, estamos ligados a essa natureza. Né? Então, isso, aí, essa necessidade. Então, o meu trabalho, assim, ele começa meio que contrário. Em vez de eu apresentar para vocês os problemas, né, sintomas da crise ambiental, e mostrar para vocês os sintomas da crise ética, dessa crise humana, eu apresento primeiro para vocês o instrumento de como olhar tudo isso, que seria a ecologia integral, esse paradigma. Então, o primeiro que eu vou falar para vocês é sobre a ecologia integral. Tentar trazer um pouquinho desse fundamento, né? Eu sei que vocês e nós aqui, que já estamos parte da rede, temos um pouquinho desse conhecimento já da ecologia integral. E podemos até divergir em alguns aspectos, né, da pesquisa, mas importante também, para aqueles que também não conhecem nem um pouco ainda dessa teoria, né, ou desse paradigma, poder já, né, se interessar por isso também. Então, assim, a ecologia integral, ela é uma construção filosófica. Eu, né, vou puxar aqui o sardinha para o lado da filosofia, eu como filósofo, né? Mas é uma construção filosófica na qual tem eixos filosóficos de um modo de vida que requer do ser humano a avaliação das suas opções de sobrevivência. Ou seja, essa construção filosófica da ecologia integral, ela olha como que estamos vivendo agora para que nós continuemos
na Terra, nessa casa, vivendo nessa casa em harmonia e em equilíbrio. Então, essa é uma das pontas que eu coloquei como conceito, fundamentação da ecologia integral, né? Que ela é uma construção filosófica de um modo de vida que requer do ser humano, ou seja, precisa da nossa parte, né? Avaliação das opções de sobrevivência. Quando a gente pensa em ecologia, né, a própria palavra ecologia, né, ela vem lá primeira vez que ela é mencionada, né, no livro Morfologia dos Seres, dos Organismos, né, de Ernesto Haeckel. Ela trazia um conceito justamente da relação com tudo, em que os humanos, nós, todos os seres vivos e não vivos estão em perfeita, não estão perfeita, mas estão em harmonia, estão interligados. Né? Só que com o tempo, essa ideia do Ernest Haeckel, ele começa a se fragmentar. E a ecologia no seu termo mais primário, ela acaba ficando específica do meio ambiente, da biologia, vamos dizer assim. Então ela começa a se fragmentar e acaba perdendo a sua essência, né, do todo, do integral, né, da visão holística de que tudo está interligado. Só lá em 1960 que começa a se voltar a ideia de uma ecologia voltada para o social, né? E aí nós vamos ver depois alguns filósofos, né, ou alguns ecologistas fazendo um retorno, né, da ideia de uma ecologia voltada para não só o ambiental, mas também para o social, para o mental. Né? Então, aqui, pensando no que é ecologia integral, né, a ecologia integral ela parte de uma ideia sistêmica e holística da realidade. Então, assim, quando a gente pensa nesse instrumento de olhar a interação entre os seres vivos e não vivos, a gente imagina partindo de uma ideia sistêmica complexa, né, e holística da realidade. Por isso, quando a gente vai ver lá o Papa Francisco falando sobre ecologia integral, você vai ver ele falando sobre questões sociais, questões culturais, questões da vida cotidiana, né? E não fica, por exemplo, por ser uma ideia sistêmica, né? Ela está em todo o sistema, ela está em todas as cadeias de pensamento, de disciplina. Então, assim, não é somente o filósofo que vai falar sobre a ecologia, ou que vai refletir sobre essa ecologia, mas também todas as ciências, as religiões, né, vão estar ali trabalhando e tendo esse contato, porque tudo, quando se pensa, né, nessa ideia da nossa casa comum, todos estão envolvidos. Não é somente um grupo ou voltado para uma pessoa só, né, ou para um grupo de pessoas só, ou só para quem está sofrendo os problemas, né, ambientais. Não, todos estão envolvidos. Né? Todas as disciplinas estão envolvidas, desde das ciências exatas até as humanas todas. Né? Então, a ecologia integral, ela integra os aspectos ambientais, sociais, culturais, espirituais, né, como está escrito aqui no nosso slide, justamente porque ela reconhece que a exploração excessiva dos recursos naturais e a degradação ambiental tem consequências negativas não apenas para o meio ambiente. Ou seja, quando a gente fala de crise ecológica, a gente está falando de uma crise que ela não é só ambiental, é uma crise que é social, é uma crise que está ligada às comunidades, principalmente as comunidades que mais necessitam dos recursos para a sua sobrevivência e seu bem-estar. Né? Quando a gente fala de Amazônia, por exemplo, a Amazônia e os povos amazônicos, né, desde os povos que não são povos originários até os povos que estão em cidades, todos
necessitam e dependem dos recursos. E muitas vezes esses recursos eles estão em risco, né? Partindo dessa ideia, né, da ecologia integral, assim, uma coisa importante, entender que essa abordagem integral, ela reconhece que a crise ambiental, ela está ligada a questões bem amplas, muito mais amplas do que nós imaginamos, né? Então, assim, por exemplo, a questão da pobreza, a questão da desigualdade, a questão das exclusões sociais, né? Dos sistemas políticos, econômicos, da ideia educacional, né? Psicológica, do subjetivo, de como as pessoas elas pensam, né? E também culturais, né? Então, assim, exige de nós uma ideia muito mais ampla, né? Uma ideia muito mais holística de toda essa abordagem, né? Então, ela vai aplicar em todas essas. E nós temos aqui a abordagem da ecologia integral na Laudato Si, justamente o Papa Francisco, ele é uma voz religiosa, claro, né, primeiramente, mas é uma voz que vai ecoar não somente no meio religioso, né? Ele próprio, né, na sua encíclica Laudato Si, ele coloca assim, que essa voz, né, esse tema da ecologia é para todos aqueles que habitam a casa comum. Não é somente para os católicos, mas é para todos aqueles que habitam a casa comum. Por isso, assim, eu tive até um pouquinho de resistência quando eu pensei no tema ecologia integral, por ele se tratar de um tema que está ligado a uma questão do Papa, que seria alguém da religião, né? E que poderia isso causar um certo estranhamento, ou um certo preconceito, né, em relação à ideia da ecologia integral. Mas quando a gente vai destrinchar a ecologia integral dentro da Laudato Si, vamos ver que é um texto filosófico, é um texto teológico também, mas é filosófico, é um texto de ciência, né? É um texto científico, vamos dizer assim, porque ele traz aspectos ali de uma forma sistêmica, como é a ecologia integral, né? De uma forma bem complexa e abrange todas as áreas. Então, a ecologia na Laudato Si, temos que trazer esse conceito, essa ideia de que tudo está interligado e tudo é interdependente, todas as coisas são interdependentes. Humano, social, cultural, econômico, ambiental, né? E então o Papa Francisco aqui, ele vai explicar que a ecologia integral, né, tem essa ligação entre todos nós estamos interligados um ao outro, né? E essa relação de estar ligado um ao outro, não é uma ligação de dominação, porque uma das confusões maiores que nós estamos nessa reflexão, né, é confundir a questão ética, né, ou a questão assim, das relações como uma relação de superioridade, ou seja, nós humanos somos superiores ao meio ambiente, né? Aí tem umas visões, por exemplo, uma visão mais ecocêntrica, em que não, somos todos iguais. Uma formiga tem o mesmo valor que eu como ser humano. Então, assim, se confunde muito essa ideia de valor. E, claro, o Papa ele não vai trazer uma visão ecocêntrica. Ele até pede muito cuidado para não cair numa visão biocêntrica, né? Uma visão que a natureza tem muito mais valor que o ser humano. Então ele fala assim, ó, a relação não é de dominação, de imposição, de competição, mas de cuidado, né? De cuidado, cooperação, de reciprocidade. Então é muito interessante, porque a ecologia integral, ela não vai trazer assim, uma imposição sobre o meio ambiente, né? Ou querer ditar regras, né? Mas ali é você olhar o meio ambiente ou a relação, né, entre homem e natureza é uma relação de
servir servir, né, de ser como se fosse ele fala tem uma relação de mordomia, que seria você ser mordomo, você ao mesmo tempo serve, como ao mesmo tempo você também é servido pela natureza. É uma relação ali de reciprocidade, de cuidado. Certo? Claro que a ecologia integral ela vai estar sujeita a várias interpretações, né? Só que a ideia aqui não é a minha ideia, né, no meu artigo, na minha dissertação, não foi assim de buscar uma análise assim exaustiva sobre o tema ecologia integral. Até porque não dá para fazer isso porque existem algumas divergências, algumas ideias que às vezes, né, cada um volta defendendo uma área do seu conhecimento e tal. Mas aqui nós pegamos um pouquinho dessa ideia da ecologia integral para a gente fazer a nossa análise aí de uma possibilidade de uma ética. Tá? Então, a gente concebe, então, né, a ideia da ecologia integral como um novo paradigma, uma nova ideia, em confronto ou em enfrentamento a um paradigma vigente, que é o paradigma tecnocrático. Vamos falar um pouquinho mais, né, aqui para frente. Bom, aqui fala sobre um novo paradigma, né? Novo paradigma que é a ecologia integral, que busca transcender, né? Esse paradigma da ecologia, ele busca superar ou transcender a ideia de uma visão antropocêntrica desordenada. Então, assim, o Papa vai trazer para a gente assim, um erro da humanidade, né, que viveu uma ideia antropocêntrica que está totalmente fora ou desordenada, né, desequilibrada, vamos dizer assim. E por isso que há tantos problemas, tantas crises ambientais, ecológicas acontecendo. E a ideia que o Francisco traz é justamente de superar o paradigma tecnocrático. Aqui fala um pouquinho o que o Francisco fala. O modo como realmente a humanidade assumiu a tecnologia e o seu desenvolvimento juntamente com um paradigma homogêneo e unidimensional. Nesse paradigma sobressai uma concepção do sujeito que progressivamente, no processo lógico-racional, compreende e assim se apropria do objeto que se encontra fora. Um tal sujeito desenvolve-se ao estabelecer um método científico com que a sua experimentação, que já é explicitamente uma técnica de posse, domínio e transformação. Então, aqui Francisco já traz essa ideia de superar o paradigma tecnocrático, né, e essa visão de um sujeito que enxerga na técnica a sua única visão, uma única visão, ou, né, e ali não enxerga fora dessa visão da tecnologia. E aí, Francisco alerta a gente para essa urgência dessa construção, ou aperfeiçoamento, né, ou vivência desse novo paradigma, para justamente superar os problemas do atual modelo de desenvolvimento. Então, assim, nós temos um modelo de desenvolvimento e que tem que ser questionado. Né? Por exemplo, hoje o desenvolvimento sustentável, quando a gente fala do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, né? A ideia é muito, muito boa, o tripé ali do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental. Né? Só que, quando ele é colocado em prática, o que a gente vê é o desenvolvimento econômico sendo supervalorizado, ou uma questão de criticar, de uma crítica mesmo, né, a esse modelo de desenvolvimento que prioriza a questão dos ganhos, né, que prioriza a questão do lucro. Claro que tudo isso tem a ver com o sistema, né, com o sistema que nós vivemos, o sistema econômico, que acaba influenciando
essa prática, né? Bom, e aqui não tem como falar de ecologia integral sem falar de justiça socioambiental. Apesar de não fazer parte né, da minha pesquisa, profundamente da minha pesquisa, né, a questão da justiça socioambiental está ligada a uma questão de uma política integral, né, uma filosofia política integral. Mas eu quis trazer, porque se eu quero falar de ética, de mudança de paradigma aqui, eu tenho que falar daquilo que é prática também, né, que seria uma justiça socioambiental. Então, aqui, de acordo com Ivan Froman, falar em justiça socioambiental só faz sentido se isso refletir no nosso discurso e prática, eu acho fantástica essa parte, né? Em nosso discurso e prática, a lógica do novo paradigma ancorado no cuidado da casa comum e da ecologia integral. Então, aqui justificando, né, a importância de você falar de uma ecologia integral e falar também de uma justiça socioambiental, né? E esse conceito de justiça socioambiental, ele visa justamente estabelecer uma distribuição igualitária e justa dos recursos naturais, né? Ter um ambiente sustentável, saudável, equilibrado, né? Independente da condição socioeconômica, ou seja, para todos, né? Essa ideia de um conceito de justiça socioambiental, ela é uma ideia que estabelece o bem-estar para todas as pessoas, não importa a sua origem ou onde estão, né? Mas todos viverem. Então, partindo dessa ideia de uma justiça, de uma ecologia integral, baseada numa justiça socioambiental, né? E entendemos que assim, as comunidades mais vulneráveis também e marginalizadas, elas são aquelas que mais sofrem as consequências da degradação ambiental, né? Quando a gente fala de escassez de água, né? A escassez de água justamente são as pessoas mais pobres que não têm saneamento básico que sofrem com a poluição dos rios ou com a falta de saneamento mesmo. As mudanças climáticas atingem justamente aquelas pessoas que vivem em moradias, em lugares que mais são prejudicados pelas mudanças climáticas, ou por muita chuva, ou por escassez de chuvas, né? Então, quando a gente é muito notório essa ideia de que os mais pobres são os que mais sofrem, né, pela destruição e degradação ambiental. Né? Então, assim, estimular a justiça socioambiental é combater a distribuição desigual dos recursos, é combater a discriminação, é combater a exploração, né? Para que todas as pessoas tenham direito a um ambiente equilibrado, um ambiente vivo. Bom, por isso, depois de a gente falar aqui sobre ecologia integral, né, a gente pode também agora, eu falei aqui do que eu falei um pouquinho dos fundamentos, né, o que fundamenta essa ecologia integral, né, que é dentro da Laudato Si, dentro dos outros filósofos também que trazem esse tema, e essa ligação com a justiça socioambiental. E agora nós podemos pensar o seguinte, e a filosofia, onde está o papel da filosofia dentro desse tema da ecologia integral? Seria possível a gente falar de uma filosofia ecológica integral? Né? E aí eu vou fazer aqui um breve contexto, né? Não sei se é tão breve assim, mas eu vou tentar contextualizar aqui um pouquinho, né? A ideia de uma filosofia ecológica integral, que faz parte do meu trabalho também, tá? Da minha pesquisa. Então, assim, depois, assim, diante dessa ideia, dessa questão climática, né? Da destruição ambiental, tudo isso que vem acontecendo, né? Em 2017, o Papa Francisco, ele convoca a Assembleia, né, dos sínodos dos bispos em Manaus, né?
E o principal objetivo do encontro, né, justamente era promover um debate sobre a igreja, né, sobre os caminhos da igreja para a ecologia e a fundamentação ou vivência de uma ecologia integral. Né? O Papa ele lança a Laudato Si em 2015, 2017, né, ele convoca essa assembleia, em 2019 esse sínodo acontece, e dentro dessa ideia aí, né, desse sínodo, né, eu trouxe aqui até uma parte aqui que o Betoni, né, o professor Betoni coloca, né, dentre as reflexões do encontro, estavam em jogo o futuro de todo o nosso planeta e o cuidado com a casa comum. O encontro rompeu com a configuração limitada apenas ao público eclesial da Amazônia e se abriu para as repercussões entre os fiéis, como também para os não crentes. Né? Então, assim, o mais interessante, né, que esse encontro ele abriu as portas para esse tema, né, não só para a igreja, mas para todos os públicos. Isso é muito bom. Aos olhos do mundo, eles se voltaram para esse encontro, né, da Amazônia, justamente pela sua grande importância diante do futuro da humanidade. Né? E aí, a partir do sínodo, né, a partir do sínodo da Amazônia, né, renderam muitos frutos. Renderam muitos frutos. E um dos frutos desse encontro foi a implantação da Rede Internacional de Filosofia, da qual hoje nós estamos fazendo parte aqui, né? Até hoje é 2023, e nós já, todo esse tempo aqui, ó, vendo um dos frutos surgir aí, né? Então, a ideia de uma filosofia ecológica, ela vai nascer de uma necessidade de refletir sobre o tema da ecologia. Né? Então, assim, quando o Josemir Betoni ele ele ajuda ali na fundação da Rede Internacional de Filosofia, né? Então surge também a necessidade também e aí, a filosofia, como a gente pode pensar a filosofia? Como a gente pode fundamentar essa filosofia? Né? Existe uma demanda sobre a reflexão ecológica? Sim, existe. Né? Precisamos aprofundar a reflexão sobre a crise. Mas, assim, também precisamos também sistematizar, né, a ideia de uma filosofia. Então, assim, alguns trabalhos, alguns primeiros artigos ou publicações, né, do professor Betoni, justamente nessa linha de tentar sistematizar. Eu peguei o fio da meada, né, nessa fundamentação, aí, dessa sistematização, né, e também, assim, eu vou pegar um tema desse aqui, porque eu quero trabalhar esse tema, né, da filosofia, que foi a filosofia ética, né. Então, deixa eu passar aqui o slide. Em suma, são 10 temas. Né? Então, aqui, ó, na sistematização, na proposta de sistematização da filosofia ecológica integral, 10 temas são propostos, né? Como reflexão e aprofundamento. Filosofia estética, filosofia ambiental, antropologia filosófica, a epistemologia ecológica integral, a filosofia da religião, né? A ideia de uma filosofia do futuro, a filosofia política, a filosofia da economia e uma filosofia ética. Eu peguei aqui esse tema da ética, né? Apesar que eu também queria pegar o tema da filosofia política. Mas, assim, eu achei bem relevante a ideia de fundamentar ou de buscar uma fundamentação ética baseada numa ecologia integral. Né? E eu, assim, na minha opinião, assim, deu muito certo. Né? Eu gostei muito de trabalhar esse tema aí. E daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte da ética ecológica integral. Bom, e aí, assim, a ideia aqui é justamente responder ao apelo do Papa Francisco, né? Que fala assim, todos os habitantes da casa comum, interessados no cuidado do planeta, né, que faz necessário, né, uma filosofia ecológica integral. Ou seja, que as áreas de humanas, sociais, também se debrucem sobre este tema. Né? Então,
o tema é possível uma ecologia, uma filosofia ecológica integral, justamente pela necessidade de se fundamentar, de se entender, de se refletir sobre esse tema. Será que eu paro um pouquinho para a gente falar alguma coisa, comentar ou não? Para não ficar muito chato, senão eu falando, todos os lados, eu falar também. Professor Paulo, como você preferir, a gente tem o costume de deixar o conferencista concluir o seu raciocínio e, na sequência, fazer um diálogo. Então, Porque agora eu vou partir já para os sintomas, né, da crise ecológica. em questão de tempo, quanto tempo consideras que para concluir a tua apresentação? Quanto tempo eu já falei? Aproximadamente 40 minutos. Eita! Tá, eu queria só falar de 1 hora no máximo. Eu pensei que eu ia falar só 30, mas tá bom. Eu já tenho já 40, eu acho que mais uns 20 minutos. Perfeito, então acredito que seria conveniente você concluir o teu raciocínio e, na sequência, a gente abre esse momento de diálogo. Tá bom? Beleza, então. Ok. Então, assim, falar de crise ética... Não, desculpa. O papo coloca assim, não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma só, única e complexa crise socioambiental. Né? Aí ele coloca assim, as diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, desenvolver a dignidade aos excluídos e cuidar da natureza. Então, assim, esse aqui seria o meu segundo capítulo da minha dissertação. Né? E eu justamente trago aqui, lá no meu artigo eu trago bem especificado todos os sintomas, né, da crise ecológica, coloco aqui, por exemplo, a poluição e as mudanças climáticas, a água como um bem da humanidade, que são pontos que o Papa Francisco amplia na discussão. E eu trago esses temas aqui, eu amplio para a nossa realidade amazônica, né? Eu tento trazer assim, alguns dados e algum estudo, algumas análises da nossa realidade também, né? Não só global, mas também da nossa realidade amazônica, né? Então, apontando, ó, estamos vivendo uma crise ambiental. Só que essa crise ambiental, ela surgiu do nada? Não surgiu do nada. Ela surgiu justamente por conta de uma crise ética que estamos vivendo. Tá? Então, a crise ambiental, essa crise ecológica, ela é fruto ou ela tem suas raízes nos homens, na humanidade. Né? É fruto de uma crise humana, uma crise ética. Então, aqui o Papa já traz logo, não há duas crises separadas, não. Nós temos uma crise socioambiental. É uma crise que tem a ver com as pessoas estão sofrendo e o meio ambiente está sofrendo. Né? Sim, vou disponibilizar depois. Não é? O estudo aqui. Então, o objetivo desse capítulo, né, é expor os sintomas dessa crise, o que está acontecendo. Né? Mas também expor também essa ideia dessa crise ética que está muito presente na nossa... Então, assim, aqui trata-se do quê? De uma visão sobre os problemas que nós temos. Ou seja, aqui o Papa, e eu também nos meus estudos, eu apresento os problemas que nós temos. E aí, como resolver esses problemas? Né? O que nós vamos fazer para superar essas crises, essa crise ambiental, essa crise ética? Né? Então, o objeto principal do meu trabalho é apresentar uma ética integral, uma ética ecológica integral. Né? E essa ética ecológica integral, esse objeto que eu estou trabalhando, que eu tento analisar, é justamente para tentar superar essa realidade que estamos vivendo. Certo? Então, aqui, a raiz humana como raiz, como consequência, né, de uma crise ecológica. Então, a crise ecológica não é apenas uma crise do meio ambiente, mas também é uma crise ética. Né? E aí nós temos que
temos que levar em consideração alguns pontos como reflexão dessa crise ética. Tá? Primeira coisa que a gente tem que compreender, né, ou que a gente tem que levar como inferência aqui, é que nós estamos sob a influência de uma ideologia tecnocrática, né, ou de um paradigma tecnológico. Então, não podemos negar que, por exemplo, nós aqui estamos aqui falando, antigamente nós estaríamos numa palestra pessoalmente, hoje nós estamos aqui usando a tecnologia para tudo. Então, assim, nós estamos vivendo uma influência da tecnologia, uma influência do paradigma tecnocrático. E alguns aspectos, né, que são muito preocupantes e que o Papa vai abordar e que eu achei relevante também abordar no meu trabalho, né, que faz parte dessa crise ética. A primeira delas seria que também coloca em risco, né, a vida humana, coloca em risco a vida das futuras gerações. A primeira dela é o poder que esse paradigma tecnocrático coloca nas mãos humanas, né? Então, assim, há um grande risco, e o Papa aborda esse grande. Não é que o Papa é contra a tecnologia, ninguém é contra a tecnologia. Só que esse grande poder dado nas mãos humanas é que é preocupante. Porque se não há uma ética capaz de moderar não seria moderar, mas trabalhar essa questão das atitudes ou daquilo que eu almejo, né, como pessoa, como ser humano, é perigoso esse poder nas mãos humanas. Né? Então, aqui são três pontos principais. Uma é essa, a questão do poder da tecnologia nas mãos humanas. A segunda é a influência que esse paradigma tecnológico, tecnocêntrico, tem em nós. A influência que ele tem em nós. E o terceiro ponto é o antropocentrismo desordenado, desequilibrado. O Papa ele não está querendo dizer, antropocentrismo é errado. Não. E assim, nós estamos numa relação, né, de administradores do meio ambiente. Né? E ser administrador, você requer uma gestão ali. Então, o Papa não coloca que a gente uma visão assim, biocêntrica como a mais correta de todos, mas ele coloca assim, é perigoso um antropocentrismo desordenado, na qual a gente olha e relativiza. Deixa eu passar aqui que eu falo um pouquinho de cada. Né? Então, aqui, primeiro ponto ali, né? Da tecnologia nas mãos humanas. Se, por um lado, esse poder nos maravilha, com enormes mudanças, que nos ajudam a viver mais e melhor, por outro, é o grande epicentro dos males que assolam e colocam em risco a existência da humanidade. Então, é um ponto para a gente refletir. Tecnologia é maravilhoso, tem a sua parte boa, né? Nos ajuda a viver melhor e mais, né? Só que também é o epicentro, também para isso a gente pode ver aí os agrotóxicos, né? Que é para trazer mais, para melhorar o desempenho na agricultura. No entanto, causa um monte de doenças em nós. Quando a gente pensa assim, fizeram lá, acabaram com as pragas que afetavam ali a produção da agricultura. Por outro lado, né, a gente vai sofrer as consequências de estar absorvendo ali um monte de veneno que nos mata. Né? Então, quando a gente pensa essa questão da tecnologia, a gente tem que moderar aí, né? Segundo ponto é a influência do paradigma tecnocrático. E aqui o Papa traz essa ideia de que muitos de nós, ou da humanidade, acredita que não pode mais viver fora desse paradigma tecnocrático, que não pode mais viver sem a tecnologia. Como se a tecnologia ela ganhasse uma prioridade, né, ou ela fosse o centro de tudo. Tá? Então, assim, a influência do paradigma tecnocrático, ele escraviza o homem nessa realidade, né? E não consegue mais viver fora dela. Né? Aqui
a ideia de uma economia servir o capital em detrimento da qualidade da vida humana, né? Já não é mais, já ninguém mais estranha essa ideia de que o capital é mais importante do que a qualidade das pessoas, da vida das pessoas, né? Então, principalmente hoje, com o grande negacionismo que nós estamos vivendo, né? As pessoas elas não se importam mais com a qualidade de vida das pessoas mais pobres, mais humildes, não. Importa que o lucro, o capital, esteja à frente disso aí. Então, assim, o que está em jogo não é apenas o desenvolvimento integral, nem a inclusão social dos mais pobres, né? Mas também a destruição, né, do meio ambiente, que acaba se tornando aí um fardo para todos, com consequências terríveis para todos, né? Então, assim, é muito grave. Não é só a questão das pessoas mais pobres, é uma questão também da questão ambiental também, que é aí que acaba sofrendo as consequências, né? Então, assim, desenvolver o desmatamento para produzir mais alimento. Pode parecer assim, um bem, mas um bem, né, que é a justificativa, porque, então quem vai alimentar a humanidade? Aí, por outro lado, você aumenta-se o aquecimento, as mudanças climáticas, o aquecimento global, e isso vai causar uma série de outros fatores que trazem consequência e morte para as pessoas, né? O terceiro ponto aqui é o do antropocentrismo exagerado ou desequilibrado, né? Papa coloca: não haverá uma nova relação com a natureza sem um ser humano novo, né? Desse modo, fica evidente que faz necessário um novo olhar antropológico para as questões ecológicas, das quais passa por uma tomada de decisão e cuidado com o resto da criação. Então, assim, uma das considerações aí que o Francisco traz, né, é que essa visão antropocêntrica, colocando o homem no centro, é uma visão desastrosa, né, e é responsável pela crise ecológica que nós estamos vivendo. Tá? Então, assim, o que faz necessário de uma nova relação desse homem com a natureza? Uma relação, e ele coloca, deixa bem, já traz logo uma resposta, né? Que é uma relação de administração, de nós sermos administradores. E, ao invés de achar que temos uma relação de domínio, né? E esse é o ponto-chave, né, desse antropocentrismo desordenado, que é essa relação de domínio, de acreditar que a natureza é ilimitada, né? E por isso eu posso consumir tudo dela sem pensar a quem, né? Então, esse ponto aí, ele coloca assim, não, somos administradores, temos uma ligação especial com essa natureza, né? Por isso, preciso de um homem novo, de um ser humano novo, que tenha uma relação diferente com essa natureza. E aí, alguns dos perigos, né, é esse relativismo egoísta, né? Eu relativizo, né, a ideia de cuidado da natureza com o meu bem-estar. Se para mim é bom, eu aceito, eu deixo a natureza ser destruída. Se isso para o meu bem-estar é melhor, então eu deixo que se polua os rios. E aí outros aspectos aí eu não vou mencionar aqui, senão vai ficar muito extenso, tá? Porque eu ainda preciso falar das duas teorias que é o fruto desse trabalho aqui, né? É a teoria da responsabilidade, de Hans Jonas, né? E é a ética ecológica integral. Eu acho que eu tenho 10 minutos só, né? Vou tentar ser mais breve aqui. Então, assim, a teoria da responsabilidade, do Hans Jonas, vem como um paradigma da responsabilidade, uma ideia nova. Aqui a Maria Clara Biggenher, ela fala assim: só uma ética que nos responsabilize a todos pode cumprir o papel de apontar os valores e os fins a serem perseguidos e utilizar os meios como aquilo que realmente são, sem transformá-los em fins em si mesmo. Eu vou trazer aqui o que o princípio da responsabilidade diz, né?
Hans Jonas fundamenta o princípio responsabilidade, incluindo o ser em sua totalidade. Então, aqui nós temos o princípio de uma ontologia, na qual o ser é colocado como esse ser responsável, esse ser que é responsável pela manutenção da sua existência. Aí ele coloca aqui o princípio, né? É um princípio que vai justamente bater de frente com o princípio kantiano. A diferença do princípio kantiano para o princípio da responsabilidade é que o princípio kantiano ele se volta para o indivíduo. E o princípio da responsabilidade, ele se volta para o coletivo. Então, eu não penso somente na minha existência, do meu ser, mas eu penso na existência do ser humano. Então, aqui se amplia, é uma visão holística do ser humano, é uma visão holística da humanidade. Né? Então, aqui o primeiro princípio é que faça, age de tal modo que os efeitos da sua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autenticamente humana na Terra. Aí ele trabalha um pouquinho mais esse princípio, né? Haja de modo que os efeitos de sua ação não destruam, não sejam destrutivos para a possibilidade futura de uma tal vida. Ou simplesmente não ponha em perigo as condições necessárias para a conservação indefinida da humanidade na Terra. E de um jeito mais positivo, né, ele coloca assim, inclua na tua escolha presente e futura integridade do homem como um dos objetos de teu querer. Então, aqui ele trabalha assim, a questão, eu vou pensar na existência do homem, não somente na minha existência, mas na possibilidade de que esse homem continue a viver. Então, qual é a minha forma de ação na teoria da responsabilidade? É agir de tal forma que eu mantenha a espécie humana existente. Né? Que eu haja na natureza, na ecologia, na vida cotidiana, de tal forma que o ser humano seja preservado. Não o ser humano atual, não somente o atual, mas as futuras gerações. Então, assim, a exigência desse princípio ético da responsabilidade diante da vulnerabilidade em face da vida humana, que corre perigo diante da possibilidade de sua extinção. É o que faz o ser humano escolher o ser, a vida, o cuidado com as futuras gerações. O Hans Jonas, ele traz uma visão meio trágica, assim, apontando a possibilidade de tragédia. Vamos pensar aqui, se eu imagino assim, as minhas ações podem gerar o fim do mundo. Se as minhas ações podem gerar o fim do mundo, eu tenho que escolher quem? Eu tenho que escolher a morte, de fato, o fim, ou eu tenho que escolher a vida, o ser? Então, aí, a mudança de atitude é meio que por medo, vamos dizer assim, é meio que por temor da destruição, da catástrofe, né? Então, o Hans Jonas, ele traz essa perspectiva, que é a perspectiva da heurística do medo. Aqui eu coloco aqui o conceito, né? Eu denomino isso heurística do medo, nas palavras de Hans Jonas. Somente então, com a antevisão da desfiguração do homem, chegamos ao conceito de homem a ser preservado. Como se trata não apenas do destino do homem, mas também da imagem do homem, não apenas da sobrevivência física, mas também da integridade de sua essência. A ética que deve preservar ambas precisa ir além da sagacidade e tornar-se uma ética do respeito. A justificativa de uma tal ética destina-se, importante aqui, assegurar-lhes a existência no futuro. Né? Então, a heurística do medo aqui, esse medo, né, obriga o ser humano a agir de forma responsável diante dos desafios éticos e morais, levando-o a tomar decisões mais refletidas e conscientes sobre o futuro. Né? Então, a heurística do medo é, portanto, uma ferramenta, né, para estimular a ação ética.
É uma ideia para assegurar a ideia ética. E a ecologia, e a ética ecológica integral? Né? O que a gente tem como ética ecológica integral? Vou tentar agora passar mais rápido, né? Eu precisaria de 2 encontros aqui para a gente falar tudo, né? Então, aqui, a ética ecológica integral, né, com base na ecologia integral, ela busca inspirar as pessoas a adotar comportamentos e ações responsáveis, com o objetivo de preservar a biodiversidade e proteger o meio ambiente para gerações futuras. Tá? Então, assim, trata de uma ética que cuida das relações sociais, né? Mas também das relações entre os estados, entre os países, né? Como uma responsabilidade global. Porque, assim, a gente pode cair num risco de acreditar assim, que o problema da poluição nos Estados Unidos, na China, não é problema meu. Não, é problema meu também. Né? Faz parte, tudo que acontece nos outros países é também problema meu. O problema lá das barragens de Mariana é um problema que tem que ser visto globalmente. Né? Então, o Papa traz essa ideia de você olhar uma ética que seja universal. E a ética ecológica integral, ela tem essa visão universal. Tá? Meu Deus, é muita coisa falando. Não vou ler tudo, não, só vou falar para vocês. Tá? Então, o estudo de uma ética ecológica, ela busca refletir justamente na crise socioambiental, né? Nas ideias das catástrofes, mas também na questão subjetiva. Né? Então, assim, a preservação do equilíbrio ecológico, ela precisa transcender as fronteiras geográficas, né? Que assim ela pode, ou seja, eu posso dizer aqui que a ética ecológica integral, ela tem esse viés universal, certo? Quando a gente pensa, por exemplo, nas queimadas da Amazônia, ou então nos genocídios, né, dos Yanomamis, isso é uma questão que tem que ser, ela repercute mundialmente, né? Então, ela tem que ser abordada, e tem que ser, tem que haver uma intervenção não somente de um povo só, mas de todas as pessoas. Todas as pessoas têm que se envolver com essa ideia, né? Opa. E alguns pontos aqui. A ética integral é uma ética intergeracional, ou seja, lá, desde o começo estão falando que a ecologia integral busca a vivência das gerações. Então, assim, a ética integral não foge disso também. É uma ética, uma ação também, né? Uma teoria e ação para preservação das futuras gerações. Entendeu? Então, assim, a ética ecológica, ela exige que tenhamos responsabilidade com as gerações futuras. Se não aumentarmos a conscientização desde o início, não haverá muito progresso na proteção do meio ambiente. Por isso que é urgente, o Papa ele coloca como algo urgente nós buscarmos conscientizar sobre os riscos que estamos vivendo, né? Apresentando ali os sintomas e praticando essa ecologia. E aí eu vou falar aqui, eu estou meio pulando as coisas aqui, tá? Mas aí depois nas perguntas eu posso tentar voltar atrás. Os pontos convergentes e divergentes entre as teorias aí, da ética, da responsabilidade e da ética ecológica integral, né? Então, assim, ambas buscam a necessidade de os humanos assumirem a responsabilidade por suas ações em relação ao meio ambiente, né? A necessidade de agir em nome das gerações futuras e a necessidade de desenvolver uma nova ética, né, que seja baseada na responsabilidade e na preocupação com o futuro. Então, tanto a teoria, a ética da responsabilidade, quanto a ética ecológica integral, ela tem esses pontos aqui, que são convergentes, né? O Jonas ele argumenta que a tecnologia ela pode causar danos catastróficos, né, ao meio ambiente,
Por isso, a gente tem o dever moral de agir, né? E na perspectiva eco-integral, também há necessidade do ser humano assumir a responsabilidade por suas ações, né, em relação ao meio ambiente. E de uma forma bem ampla, né? Outro ponto aqui que eu coloquei, que são 3 pontos, né? Aquele primeiro ponto lá. O segundo ponto é: os humanos devem agir em nome das gerações futuras. Então, assim, eu posso hoje trabalhar para que as futuras gerações tenham tenham os recursos que eu tenho hoje, os mesmos recursos, né, naturais. O dever de proteger o meio ambiente para as gerações futuras, pois elas serão as que sofrerão as consequências mais graves dos nossos danos ao meio ambiente, né? Os humanos, eles devem agir em nome das futuras gerações, mas de forma mais holística, mais integral, considerando os impactos das nossas ações para os ecossistemas, né? E o terceiro ponto aqui, que eu queria mencionar e trazer como contribuição: os humanos devem agir com base em uma nova ética, com base em uma nova perspectiva ética, certo? Aqui, Jonas, ele argumenta que a ética tradicional não é mais adequada para lidar com o desafio da era moderna, da era tecnológica, e que precisamos desenvolver uma nova ética. Assim também como Francisco, né, coloca que a ética ecológica integral, na voz do Papa Francisco, também argumenta que precisamos desenvolver uma nova ética que seja baseada na responsabilidade e na preocupação com o futuro. Buscando assim, né, que as nossas ações tenham um efeito nos ecossistemas, né? Então, tanto a ética de Hans Jonas quanto a ecologia integral, né, abordam a preocupação com as consequências de longo prazo de nossas ações para o meio ambiente e para as gerações futuras. E defende aí uma necessidade de uma abordagem holística, integrada, para enfrentar uma crise ambiental. Ambas as abordagens enfatizam que a crise ambiental é um problema ético e precisa de uma ética adequada. Tá? O que eles divergem? Divergem no sentido de que o Jonas, ele se concentra principalmente na ideia da tecnologia moderna, né? Então, na vivência lá do Jonas, que está ali próximo da Segunda Guerra Mundial, tal, ele se volta para uma ideia dos perigos que a tecnologia está trazendo, né? Então, assim, a tecnologia pode levar à extinção. Quando ele vê uma bomba atômica, quando ele vê os resultados de sistemas totalitários então, ele vê toda essa ideia, né, ocorrendo ali. Já o Francisco coloca que a ética ecológica integral, ela se concentra mais nos impactos da atividade humana nos ecossistemas, como um todo. Então, ele busca reformar a ética tradicional para torná-la mais adequada para lidar com os desafios ambientais. Eu vou pular essa parte aqui. Tá, esse aqui eu vou falar porque eu acho que é mais... Então, aqui, o paradigma ético centrado no cuidado da Mãe Terra e de uma nova forma de habitar a nossa casa comum depende da relação nossa com a natureza, né? Então, a defesa de uma ética integral fundada nos valores que priorizam o meio ambiente e todas as formas de vida, né, por meio do cuidado e da proteção. A responsabilidade também é fundamental, pois todos somos responsáveis pelos resultados de nossas ações. E aqui está acabando, tá, gente? Pronto. Essa foi uma. Reconhecer a preservação da natureza é uma preocupação que diz respeito a todos os seres vivos e é um passo que devemos dar em direção a uma sociedade intimamente comprometida com a justiça social, dando sempre atenção especial aos mais pobres que sofrem com as consequências das catástrofes ecológicas. Então, assim, entender que
uma ética ecológica integral, ela é relevante, né? Por isso, assim, na minha conclusão, eu coloco assim, ó, ela é importantíssimo que na formação educacional dos jovens, nas escolas, seja aplicado essa ideia de uma ética voltada para a responsabilidade, né? Conscientização da responsabilidade. Então, assim, é preciso conhecer que as possíveis consequências ambientais das nossas ações, né, para que a gente possa transformá-la também. Então, assim, se os jovens hoje não enxergam que as ações de cada um de nós pode gerar riscos da nossa própria sobrevivência, né? Eles precisam dessa conscientização para que eles possam transformar e mudar também as suas ações no dia, no momento, né? Então é aquilo que eu trouxe, né? Da heurística do medo, né? Que às vezes é preciso temer, né? Para que a gente possa também querer evitar essa destruição, essa catástrofe, né? Essa possibilidade de não ser, de um não ser, né? De um nada. Então, assim, não criar assim, um medo desnecessário, né? Mas é tentar querer evitar também que possa a humanidade caminhar para uma destruição. E eu acho que é isso. Professor Paulo, pela sua exposição. Eu vejo que você trouxe muitos temas interessantes, alguns, como você colocou, em outros momentos aparecem com interface em outras temáticas que outros conferencistas trouxeram, mas é sempre uma correlação genuína, neste caso, a partir do estudo. E você trouxe muitas ideias, algumas pessoas no chat já estavam solicitando os slides ou um contato, até eu fico respondendo que acredito que, além da própria gravação que integralmente apresenta todo o estudo, também é possível fazer um contato diretamente com o pesquisador também. E agora nós temos um tempo razoável para nós poder trazer algumas perguntas, alguns comentários também, ou alguns destaques, então não é necessariamente uma banca de dissertação de mestrado, mas é diálogo a partir dos temas que foram colocados. Então, deixo a palavra em aberto para quem quiser, pode abrir o microfone ou levantar a mão, caso preferir. Eu prefiro mais comentários do que pergunta, tá? Mas Combinado. fiquem à vontade. Bom, como disse o próprio professor Ivan, que não está conosco hoje, está se recuperando de um processo de saúde, a mim me chamou muito a atenção quando você trouxe, Paulo, a ideia da heurística do medo, e, e o que eu tenho percebido, pelo menos de uma forma bastante explícita, e na comunicação deles próprios, há um certo pessimismo ambiental por parte de alguns autores muito preocupados com a ecologia, com esta linha de cuidado da casa comum, mas que parece que aquela esperança que de alguma forma existia como uma motivação, tanto intelectual quanto, eu diria assim, a vezes de uma certa militância, seja teológica, ou social, ou ecológica. Mas, por exemplo, quando a gente olha para o Leonardo Boff, quando a gente olha para as últimas conferências dele, a gente percebe que, desde a Carta da Terra, há uma motivação explícita para poder chamar ao cuidado. E quando a gente olha para a realidade, a gente percebe, e ele mesmo fala isso, algumas palestras, claro, em contexto de pandemia, trazem esse pessimismo de forma explícita. Quando a gente olha, por exemplo, para um Zygmunt Bauman, é claro, quando ele se relaciona com Papa Francisco, ele diz assim, existe uma luz no túnel, mas mesmo assim com um certo pessimismo, certo dessa reconfiguração. O próprio Ailton Krenak, recentemente, ele disse assim, ao parecer os seres humanos vamos ser despachados da Terra por mau comportamento.
uma citação que ele trouxe no próprio Fosco. Então, eu venho percebendo esse certo pessimismo. E nas tuas considerações deste estudo, em qual linha você se situa, digamos assim, dentro dessa questão? De uma certa, digamos assim, ainda uma certa esperança, digamos assim, um tanto emotiva, ou você olha para essa atualidade do princípio do Hans Jonas em uma realidade que realmente é bastante complexa de diagnosticar? Não sei, queria te escutar um pouquinho sobre isso. Bom, eu assim, eu trago nas conclusões a, uma certa, eu tento motivar, né, o leitor, né, na vivência do paradigma. Só que a gente sabe que paradigma um paradigma, ele só deixa de ser paradigma quando ah, ele supera outros paradigmas, né? Então, assim, quando eu mesmo trouxe, né, durante a apresentação, de que o paradigma dominante é um paradigma tecnocrático. E o Papa ele traz essa nova perspectiva, né? É uma perspectiva justamente que é como se fosse um convite, eu vou falar assim. É um convite, porque se não tem como obrigar ou impor, não dá para impor. Só que o risco está aí, os sintomas estão aí. Quando eu vejo assim, quando eu coloco os sintomas da crise ecológica, principalmente na questão da Amazônia, né, que é o nosso, onde nós estamos aqui, inseridos, né, porque é uma realidade. E é uma realidade. E por que as pessoas não estão preocupadas? Né? Então, assim, é uma realidade, estão sofrendo e as pessoas não estão preocupadas com essa realidade, entendeu? Será que é uma falta de conscientização? E aí, quando você vai você vai ver a educação ambiental, como ela é colocada, a educação ambiental, ela é muito falha. Ela é muito falha porque, assim, não é só você ir lá e reciclar uma, uma garrafa que você já salvou a humanidade. Né? E aí, o que acontece? As pessoas, às vezes, ela reciclou uma garrafa, vou colocar o exemplo da garrafa, né? Ela jogou uma. Não estou falando que isso não é importante, é importantíssimo, com certeza. Todas as ações são importantes. Mas aí o relativismo egoísta é justamente essa ideia. Eu fui lá e fiz algo pela natureza ou pelo meio ambiente e cruzo os braços e continuo consumindo feito um louco. Né? Então, assim, fiz um dever de casa, mas não aprendi de fato, porque as minhas ações continuam sendo ações destrutivas, né? Continua sendo ações de consumo exacerbado, continua ainda ali negando os problemas climáticos, né? Os problemas, e aí eu continuo ali consumindo e fazendo reafirmando, né? As práticas, eu posso dizer, exploratórias, né? Então, assim, eu coloco assim que nas minhas considerações, né? O chamado para a conscientização. Assim, é urgente conscientizar, é urgente. Né? É urgente mudar as atitudes, é urgente. É urgente você buscar uma vivência de um novo arcabouço ético, é urgente. Né? Então, eu coloco assim como urgência, já, claro, trazendo um pouquinho essa questão do medo mesmo, a questão do temor. Temor de logo. Eu falo com meus alunos isso, né? Eu falo assim, olha, você pode pensar assim, eu vou continuar respirando bem se acabar com a Amazônia hoje. Eu vou continuar respirando. Porque a Amazônia, de fato, não é o pulmão do mundo. Ela tem toda uma função, né, de refrigerar o clima, de ajudar na manutenção do clima e gerar chuva e tudo mais. Mas se acabar com a Amazônia hoje, destruir todas as florestas, você vai ficar sem
em respirar? Não, vai ficar pior, com certeza, né? Mas, assim, logo as consequências vão ser aumento das temperaturas. E aumentar as temperaturas vai matar o pulmão, que é as algas marinhas. E aí, como é que vai ficar? Vai chegar uma hora que você vai sofrer as consequências. E quem que tem menos recursos financeiros, é quem vai mais sofrer. Né? Então, eu falo assim, e aí você fala assim, mas tudo bem, até lá eu já morri. Beleza, e seus filhos? E seus netos, né? O que você vai deixar para as futuras gerações, né? E aí eu percebo muito neles que eles não se preocupam com o futuro, com as outras gerações. Então, assim, eu acho que é uma realidade nossa. Não se preocupar nem com o que nós estamos vivendo atualmente, muito menos para... E isso tudo tem a ver com uma questão tecnológica. Hoje as pessoas elas se distraem usando o celular, vendo Instagram, vendo não sei o que lá. Né? Então, elas se distraem com a realidade, né? Buscando uma outra realidade. Não sei se eu respondi. Obrigado, professor Paulo. Professora Lucineide levantou a mão. Professora Lucineide, a palavra é contigo. Oi, professor Paulo Fernando. Oi, Lucineide. Parabéns, querido, pela tua apresentação e pelo teu trabalho, pela tua pesquisa. Tenho muito interesse em ver teu trabalho quando pronto, quero ler, tá? Disponibiliza, avisa para a gente também aqui do grupo. Achei muito interessante a tua abordagem e falar sobre ética ecológica integral nesse momento, ela é fundamental. Nós estamos vivendo um momento de cisão já, né? Não dá mais para suportar. O grau de exportabilidade da terra já chegou ao limite e nós precisamos realmente repensar o nosso modo de agir, nosso modo de viver, nossas concepções, nossos valores. Daí é fundamental essa importância da ética nesse momento, pensar que ética nós estamos realmente adotando para a vida, né? Não no nosso discurso, mas na vida, em nossas ações. Como estamos fazendo para agir? Trouxeste várias questões aí que interagem muito com o que nós estamos fazendo hoje também. Estamos falando de justiça ambiental. Então, o que vai ficar para novas gerações? Isso é falar de justiça ambiental. Nós precisamos pensar no que estamos deixando para as próximas gerações. E você traz aqui a abordagem da Amazônia. Esse mês de setembro, nós estamos discutindo muito sobre a Amazônia. Nós estamos cheios de eventos, de encontros, discutindo sobre a Amazônia, dia 5, o Dia da Amazônia, e setembro todo cheio de muitas coisas. Quem dera se nossas reflexões, pelo menos desse mês, ela pudesse ser traduzida em práticas, em ações, em transformações, a começar por nós, em nós. Né? Porque se nós não começarmos a mudar a nossa prática, nós não vamos trabalhar a educação para melhorar. Você falou da educação ambiental, eu acho um grande equívoco, eu trabalho com a educação ambiental também, e eu acho um grande equívoco alguns pensadores aí que trazem a educação ambiental, como isso que você falou. Vamos trabalhar aqui na escola, só a reciclagem. Quer dizer, você perde a noção do todo. Quando nós partimos para pequenas ações que não ensinam a nossa criança a entender o contexto global, o local para o global, isso é fundamental. Se a criança não entender o seu território, os riscos que o risco que seu território corre hoje, no sentido de nós na Amazônia, de fogo, de incêndios florestais, devastação, inundações, terra caída, como as comunidades vão se colocar diante de todas essas ameaças que vem aí com toda essa mudança climática. Se essa criança não perceber a partir do seu local e saber que o seu problema não é um problema local, é um problema global, se ele não entender que ele é habitante de um planeta e que tudo que ele fizer aqui no seu local vai impactar o global, então é preciso nossa educação ser repensada realmente. O que fazer
para que essa educação seja repensada. Então, nós, educadores, precisamos começar urgente, disseminar uma prática que possa levar nossas crianças a um envolvimento, a um engajamento. Aí eu vou lembrar do Emmanuel Mounier, que vai falando sobre o engajamento. Então, esse engajamento é que forma a pessoa. A pessoa humana, ela se faz desse ir e vir, dessa introspecção, né, nesse pensar, refletir, e também nessa vida lá fora, essa interação com o meio, com os outros, considerando os outros enquanto outros, nas suas outredades, né, nessa diversidade enorme que nós temos. E é a partir dali que nós vamos enriquecer toda essa discussão. Então, eu fico feliz quando um jovem como você está dentro de uma perspectiva tão linda, né, desenvolvendo um trabalho bonito aqui, né, para nós na Amazônia. Isso é maravilhoso. E eu conto com você também em nossos engajamentos. Eu já quero aproveitar para convidá-los para nos acompanhar, aí talvez pela rede social, no Grande Encontro de Educação Ambiental, 22 e 23 de setembro, aqui na UFOPA. Vamos discutir várias questões sobre justiça climática, sobre educação ambiental, sobre desastres, probabilidade de desastre, como nós estamos, o que nós estamos fazendo, trazendo nossas escolas para socializar aquilo que elas estão desenvolvendo na escola e fazer uma troca de saberes. Hoje, nós precisamos fazer troca de saberes. E eu fico feliz por essa manhã, pela troca de saberes que esse grupo nos proporcionou. Muito obrigada, pelo seu trabalho, parabéns. Siga adiante, né? Siga adiante, a gente vai se encontrar muito, com certeza, por aí. Eu agradeço muito. Obrigado pelas palavras, e é isso mesmo. Obrigado, professora Lucineide. Inclusive, depois eu vou convidar o Paulo para que, no momento oportuno, ele nos convide para, caso seja possível, para a defesa, que ele estará fazendo via alguma ferramenta virtual. Então, talvez, quem puder participar será bem significativo. Professor Wesley levantou a mão. Sinta-se à vontade. Bom dia, professor Paulo, tudo bom? Eu acabei de colocar aqui no chat que eu estava num ambiente bem ruidoso, é porque eu estou aqui na sala de casa, então está bem ruidoso. Já peço desculpas pelos ruídos, estão conseguindo me entender bem? Sim, está muito bom. Perfeitamente. Beleza. Então, eu me identifico um pouco com o professor Paulo, porque eu também fui seminarista, então eu saí recentemente, Paulo. Eu saí em dezembro e também sou bacharel em filosofia pela Faculdade Católica de Rondônia. E agora, atualmente, sou mestrando também em filosofia pela Uni. E o professor Detone é o meu orientador. Então, muita coincidência. E, inclusive, a minha linha de pesquisa, que é ética contemporânea, filosofia ética contemporânea, eu estou querendo fazer em Ran Jonas, por isso que considerei essa colocação muito importante. E ajudei um colega meu, ano passado, a fazer o TCC dele sobre Ran Jonas também. O TCC dele foi Ética Ambiental e o Princípio Responsabilidade em Ran Jonas. Então foi muito bom, um trabalho muito tranquilo. Mas agora a minha linha de pesquisa está indo mais na questão de ética da responsabilidade, ecologia integral e tecnologia. Está sendo mais uma ajuda, né, professor Paulo? Estou pedindo, na cara de pau, estou pedindo uma ajuda aqui. Desculpa. Mas só para falar um pouco, se a possibilidade, porque o senhor que é um pesquisador bem mais competente que eu nessa área, então eu queria saber. Na questão de... eu quero ver sobre a questão de responsabilidade, com integral, essa é a palavra, e tecnologia, porque eu quero ver se, de fato, há a possibilidade da gente usar... Mano, tem como ver daquela porta, por favor? Se há a possibilidade de usar a inteligência artificial, a tecnologia, como meio de utilizar os minérios da terra, a gente ter os subsídios do meio ambiente sem degradá-lo, que é isso que o Ran Jonas pede, né? O Ran Jonas, ele não é um tecnofóbico, né? Como o Papa Francisco também falou, ele não é contra a tecnologia, não. Ele é a favor de um bom uso da tecnologia, um uso ético, político, moral e responsável, né? Então, essa minha pesquisa está indo nesse caminho. Eu queria saber a sua opinião, sua colocação, se é possível, sim, porque nós já discutimos, né? Nós já sabemos que, como o senhor disse, né? Nós já sabemos que temos a necessidade de fazer algo ético e responsável.
temos que ter uma nova ética com o meio ambiente, que é o que o Jonas pede, né? Não mais ética tradicional, mas uma nova ética que inclua o meio ambiente como um ser detentor de dever e de direitos. Aí eu queria saber se, de fato, é possível usar a tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, para mitigação dos desastres naturais e ambientais. Obrigado. Então, assim, eu falo assim que a pesquisa ela é super viável, com certeza, é viável, né, trabalhar esse sistema aí. Falo que eu já tenho caminhado nesse sentido, mas se eu pudesse, não precisar de colocar o Hans Jonas e me aprofundar muito mais no conceito de ecologia integral, eu faria. No conceito de justiça socioambiental. O problema é que, quando a gente está no meio acadêmico, né, um curso de filosofia, um mestrado de filosofia, meio que a gente é um pouco obrigado a ter como é que fala? Um renome, né, para falar, alguém que tem um Uma fundamento. fundamentação. Então, assim, e o Hans Jonas é o cara para isso mesmo, né? Ele tem tudo a ver com essa ideia aí, né? Ele fundamenta bacana. Mas, assim, e aí a gente acaba no meio acadêmico tendo que ter alguém. Mas, assim, eu como tem um colega ali, o Maurício, né? Que pega o Leonardo Boff, né? Do seu estudo também, né? Acho que ele pega ali o Leonardo Boff também para fundamentar, porque a ecologia integral é uma ideia, quem fala primeiro dessa ideia é o Leonardo Boff, né? Ele que faz a fundamentação inicial e o Papa Francisco dá voz a essa ideia da ecologia integral. Né? Só que nem o Leonardo Boff é tão bem aceito, né, pelos deuses do Olimpo da filosofia, né? Então, a gente às vezes sofre por isso. Só que eu acredito que a gente não deva ter... a gente tem que, tipo assim, quebrar essas barreiras, né? Sabe? Derrubar esses muros que impedem a gente de buscar outros autores que estão falando tanto deste assunto. Porque eu vejo mais como uma filosofia do futuro. Né? Por exemplo, falar de IA. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas a gente sabe os cuidados que a gente tem que tomar em relação às IAs. Porque hoje, por exemplo, os jovens, os alunos, você faz uma pergunta para eles, eles respondem tão bem, aí você fala assim, nossa, que legal. Aí tu vai ver que eles foram atrás da inteligência artificial para responder. E, então, Tá, o chat GPT, a idiotização, né, e a burrice dos alunos está ficando praticamente evidente quando você se compara a uma IA. Então, assim, quais são os riscos, né, que a IA pode... Eu falo assim que talvez seria um trabalho muito, até bem exaustivo para você ir para o caminho das IAs, né? Porque amanhã você não sabe o que as IAs podem fazer. Se elas vão estar tão presentes em nós, porque hoje essa questão do paradigma tecnocrático é muito... A influência da tecnologia é muito grande em cima de nós. Né? E realmente, muitos de nós não conseguimos viver sem um celular na mão mais. Sem falar assim, uma pessoa que não tem celular na vida, como é que ela faz ligação? Como é que ela é encontrada pelas pessoas? Ela existe? Será que ela existe de fato? Verdade. Então são muitos questionamentos aí que você vai acabar levantando por causa desse tema aí. Já é quase uma tese de doutorado, né? Praticamente. Hein, eu li ontem um artigo muito interessante da Uyari Vandrame Pereira, que fala assim, inteligência artificial, a quem atribuir a responsabilidade? Então isso me instigou, me deu mais reflexões, entende? Porque ela falava sobre quem que a gente vai atribuir a responsabilidade quando vier um dano causado a nós humanos pelos autômatos e pelos robôs, né? Sobretudo os objetos que têm o uso da inteligência artificial. E aí é muito interessante, fala sobre a questão de que a União Europeia, né, fez um regulamento para mostrar a quem deve ser atribuída a responsabilidade. Então é algo bem assim
bem denso, é um assunto bem denso, né? E um ponto Obrigado. E só aqui interessante, para imagina, concluir, você foi falado ali sobre a questão de ser pessimista, né? Eu lembrei do Ariano Suassuna, que ele fala numa entrevista, né? Ele diz assim: eu não sou nem otimista e nem pessimista, porque o otimista ele é ingênuo e o pessimista é muito amargo. Ele diz: eu prefiro ser um realista esperançoso. Ele diz, né? Então, não sou nem otimista nem pessimista, sou um realista esperançoso. Que fala um pouco do que vive, mas que espera que algo de bom possa melhorar. Né? Obrigado, professor. Obrigado a todos pela paciência. Imagina, Wesley. E interessante, Wesley, que a provocação que você trouxe para o Paulo, a gente está na expectativa, pelo menos as notícias já geraram essa expectativa no público, porque o próprio Papa Francisco comenta que está prestes, ou que está em processo de escrita da segunda parte da Laudato Si. Então, tenho certeza que talvez alguns dos aspectos que tanto a professora Lucineide trouxe, você também provoca nesta perspectiva, vão ser tratados. Há um movimento também, caso tenha interesse, da Academia da Vida da Santa Sé, que discute um pouco a roboética, é uma linha que está, digamos assim, aglomerando pesquisadores, cientistas do mundo todo para discutir um pouco essa linha da roboética, que é chamada entre aspas. Giovanni, seja bem-vinda e a palavra é contigo. Giovânia, você levantou a mão. Queres fazer alguma consideração? Não estamos te escutando. Tá baixo, Giovanni. Não conseguimos te escutar, Giovânia. Está o som aberto, mas não conseguimos te ouvir. Ou, se preferir, colocar aqui... Oi? Não conseguimos. Caso você quiser colocar aqui no chat, eu faço a leitura também. Mas alguém gostaria de fazer alguma consideração? Professora Alife, sinta-se à vontade, professor. Então, bom dia a todos. Sou de Vitória da Conquista, na Bahia. Sou seminarista aqui da Arquidiocese de Vitória da Conquista e gostaria de parabenizar o professor Paulo pela grande explanação que ele fez aí do Papa Francisco e também do Hans Jonas. Eu estou começando agora a fazer a minha monografia na ética da responsabilidade Hans Jonas, também fazendo o link com a Laudato Si, né, do Papa Francisco. Então, gostaria de lhe parabenizar, dizer que para mim foi muito proveitoso. Inclusive, ontem foi lançada na PUC do Paraná um novo livro, né, do Papa Francisco e o Hans Jonas, uma tarefa comum, Hans Jonas e o Papa Francisco, em diálogo sobre a responsabilidade. Então, gostaria de lhe parabenizar pela grande explanação, dizer que eu estou muito feliz estudando agora um pouco sobre o Hans Jonas e o Papa Francisco também sobre essa questão ecológica. Então, as minhas considerações é para lhe parabenizar e dizer que estou começando agora e foi muito válido para mim. Muito obrigado. Legal saber. Agora eu fiquei com medo agora do que eu coloquei. Vai que o Papa fala diferente de mim. Tomara que tenha tudo a ver com o que eu coloquei lá, né? Senão, na minha dissertação, né? Mas eu vou procurar isso aí, eu quero saber. Agora eu vou ter que me atualizar, né? Obrigado, professor Paulo, e também pela referência, professor Alife. Giovânia, vamos verificar agora se consegues? Sim, estão me ouvindo agora? Agora sim, podes. Porque eu estava aqui tentando ver se eu conseguia usar no computador, mas não estava conseguindo, aí entrei pelo celular de novo. Tá bom. Uma reflexão, quero parabenizar aí ao Paulo pela exposição e pela dedicação aos estudos, né? Numa causa que ela é primordial para nós, né? A humanidade, para todo o ecossistema do planeta Terra neste momento. E fazer um estudo associando a tecnologia, eu vejo que é um grande desafio, até porque a sociedade do conhecimento do século XXI, né, ela coloca a tecnologia como
como um dos pontos de avanço social. Contudo, nós sabemos que esse avanço, ele também tem seus contrapontos. Então, alguns aqui que já foram colocados, Paulo colocou aqui sobre a questão do mau uso da tecnologia e o quanto isso pode, inclusive, interferir na própria aprendizagem, no desenvolvimento, né, das pessoas. Eu também coloco um ponto aqui para que a gente possa refletir em relação ao que a tecnologia faz com a sociedade de consumo. Porque, por exemplo, a tecnologia com a mídia, ela faz as pessoas trocarem de celular, por exemplo, de 6 em 6 meses. E para onde irão esses aparelhos, esses dispositivos? Então, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia ela avança, ela nos ajuda, ela nos aponta, inclusive, questões para que a gente possa melhorar nossa qualidade de vida, inclusive em relação à identificação de problemas climáticos, ela também causa problemas climáticos, por conta dessas situações, né, e de outras também. Uma delas aqui que eu trago para a gente pensar em relação a essa questão do consumismo, porque a tecnologia faz isso, nós sentimos a necessidade de trocar de dispositivo, porque não tem internet 4G, precisamos de um aparelho com internet de 5G, aí precisamos trocar os demais, não somente em relação a aparelho de celular, mas todos os eletrodomésticos que a tecnologia vem aí dando um suporte, né, e faz uma modificação, e aí a mídia já divulga, e nós vamos sentindo necessidade de fazer essas trocas. Então, assim, eu acredito, eu vou muito ao encontro do pensamento de que a educação pode se trabalhar, né, nessa questão e esclarecer, né, e nos fazer criar valores que nos façam, de certa forma, não nos deixarmos influenciar pela ideologia do consumismo tecnológico desnecessário. A tecnologia ela tem a sua necessidade, sim, nós precisamos dela, mas temos que saber os limites e o que é necessário e o que não é necessário para o nosso consumo. É esse ponto que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão dessa manhã. Obrigado, professora Gilvânia. Professora Alife, você ficou com a mão levantada ou você quer fazer uma nova consideração? Não, tá tranquilo. Perfeito. Então, eu quero convidar o professor Paulo para ele fazer, talvez, uma última consideração, um fechamento da sua fala. Na construção desses fundamentos, né, da ética, eu tentei pegar um pouquinho da ideia do Peter Singer, né, porque eu não trouxe aqui para vocês, né, porque eu falei que ia ficar muita coisa, e ficou realmente muita coisa. Eu falo também na minha dissertação sobre as perspectivas ambientais. E lá eu coloco uma perspectiva da ética do cuidado animal, coloco da questão de uma ética universal, de uma ética personalista, né? De uma ética ambiental antropocêntrica, de uma ética... Então eu coloco várias perspectivas éticas para que a gente possa entender por onde é que o Papa Francisco vai direcionar o caminho, a perspectiva de uma ética ecológica integral, né? Então eu fiz um estudo sobre ética, né, do Peter Singer, do Zygmunt Bauman, a ética pós-moderna,
mas principalmente eu trabalhei bastante com esse livro do professor João Hofer. Não sei se está para ver aqui. Ecologia Integral na Laudato Si, Fundamentos e Estrutura Filosófica. É muito bom porque ele trabalha o que os outros autores falam sobre esse assunto. Maurício, por exemplo, aqui tem uma parte que fala sobre o Boff, né? Leonardo Boff e a Laudato Si e a ecologia integral. Então ele pode contribuir bastante para a pesquisa de vocês também, né? Do Wesley também. E esse aqui também, que é um livro mais teológico, mas é muito bacana, né? Que é o Cuidar da Casa Comum. Então, tem várias chaves de leituras aqui para a gente compreender a questão da ecologia integral também. É um livro também que eu assim, gostei muito, achei bem bacana para compreender um pouquinho sobre o assunto também. Tá? E também, né, alguns escritos do próprio professor Detone, acho que é Nodori, eu esqueci o nome. Tem várias aí pessoas que falam bastante desse assunto e que é muito bacana, é muito gostoso compreender esse tema nessas perspectivas aí. E eu quero assim, agradecer, né? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas eu já desde já agradeço aí a oportunidade de... Faz muito tempo que eu estou devendo, porque o ano passado já era para mim falar na rede e aconteceu vários imprevistos e eu não consegui fazer uma apresentação, né, do meu trabalho na rede, né? E graças a Deus agora eu tive essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema. Esse que o Wesley colocou aí, né? Esse artigo aí é um artigo que fala bastante sobre a ecologia integral. São 3 volumes e são fantásticos mesmo. Trazem muitas perspectivas, muito interessante. E tem aí também sobre a sistematização da filosofia ecológica integral. Então é isso, gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Paulo. Eu agradeço em nome de toda a rede, professor Josemir, professor Ivan e toda a nossa o grupo que acompanha e faz esta rede, essa experiência de encontro, onde nós vamos compartilhando saberes, vamos criando perspectivas para nos sintonizar nessa experiência da realidade concreta, como a professora Lucineide coloca, tão desafiadora nesse espaço local global. Então, nós te agradecemos pela tua disponibilidade, deixamos o convite aberto para que outros pesquisadores e pesquisadoras possam sugerir a participação ou tanto de si mesmo ou de outros contatos para enriquecer este debate da nossa rede. Então, muito obrigado, Paulo, pela tua generosidade em compartilhar. Desde já, desejamos um ótimo resultado na defesa da sua dissertação. E assim como a professora Lucineide colocou, caso seja possível, depois compartilha, socializa, para que a gente possa ter também acesso à leitura do seu trabalho. Então, muito obrigado pela participação de todos. A gravação ficará no nosso canal como uma experiência de construir esta história em torno deste tema que nos motiva a pensar, a sentir e agir em nossas realidades concretas. Então, nosso muito obrigado e até a próxima videoconferência da Rede Internacional